Fala pessoal! Em agosto de 1945, o mundo vivia finalmente o fim da Segunda Guerra Mundial e o nascimento de uma arma com poder nunca antes visto pela humanidade, a bomba nuclear. Com o pretexto de forçar o Japão a se render e pôr um fim de uma vez por todas a todo aquele conflito, os americanos realizam no dia 6 de agosto daquele ano um devastador ataque nuclear à cidade japonesa chamada Hiroshima e mais tarde, no dia 9, é lançado outra bomba na cidade de Nagasaki. O final dessa história todo mundo já sabe. Os japoneses, diante de tamanho poder, não tinham outra opção a não ser se render, colocando assim um fim na guerra. Mas existe um fato que poucas pessoas conhecem, que era o planejamento de um terceiro ataque nuclear contra o Japão, que por muito pouco não foi realizado. Esse artefato mais tarde ficou conhecido como o Núcleo do Demônio, e hoje você irá aqui conhecer a sua história. Mas antes, para não perder o costume, deixa aí o teu like no vídeo que isso nos ajuda demais, beleza? Após os ataques nucleares lançados em Hiroshima e Nagasaki, existia uma forte dúvida na cabeça das lideranças americanas que era: será que isso decretará o fim da guerra? Temos que nos lembrar que os japoneses eram destemidos e muito motivados, tanto é que foram o último país das forças do eixo a se render. Pensando nisso, os Estados Unidos tinham uma terceira bomba atômica quase pronta, com mais ou menos a mesma potência da bomba Fat Man, que destruiu a cidade de Nagasaki. Batizada de Rufus, ela estava prevista para ser usada em um novo ataque contra o Japão entre os dias 17 e 18 de agosto de 1945. Como já sabemos, isso nunca aconteceu. Os dois ataques nucleares iniciais foram o suficiente para acabar com a guerra, levando o imperador Hirohito a anunciar a rendição do Japão por meio de uma transmissão de rádio, no dia 15 de agosto. Bom, a Segunda Guerra Mundial tinha chegado ao fim, e agora o núcleo de plutônio da terceira bomba nuclear que iria ser detonada perdeu seu principal propósito. Mas um artefato de tamanho poder e complexidade não poderia ser simplesmente jogado fora. Naquela época, muitas perguntas ainda pairavam no ar sobre a energia nuclear e aquele núcleo de plutônio significava uma grande oportunidade de pesquisa. Poucos dias depois, em 21 de agosto, o artefato estava sendo usado em testes que visavam descobrir qual o ponto que o núcleo radioativo entra em estado supercrítico. Para isso, o físico Harry Daghlian, que havia trabalhado anteriormente no desenvolvimento de armas nucleares do projeto Manhattan, cercou o núcleo de plutônio com tijolos de carboneto de tungstênio. A ideia era refletir os nêutrons de volta ao núcleo, assim forçando-o a entrar em estado crítico. O experimento realizado nas instalações de Los Alamos, no Novo México, era tão perigoso que ficou apelidado de fazer cócegas na cauda do dragão. O teste foi iniciado e, aos poucos, Harry foi colocando manualmente tijolo após tijolo de tungstênio ao redor do núcleo atômico. Ele contava com equipamentos de medições que lhe ajudavam a saber o quão perigoso o experimento estava se tornando. Após um tempo, Harry percebe através de seus aparelhos que bastava adicionar apenas mais um tijolo em volta do núcleo para algo muito ruim acontecer. Ele então desiste de adicionar mais um bloco e afasta lentamente a mão que o segurava, mas é quando o impensável acontece. Acidentalmente, Harry derruba o tijolo em cima do núcleo, que acaba entrando em estado crítico. Imediatamente, o físico desfaz todo o experimento com suas próprias mãos, retirando todos os blocos de tungstênio que cercavam o núcleo, a fim de impedir uma iminente reação, mas já era tarde demais. Pouquíssimos segundos já foram suficientes para o núcleo liberar o que foi descrito como um intenso flash de luz azul carregado de radiação ionizante. Estima-se que Harry tenha recebido mais de 500 Rain de radiação de uma única vez. Aquela dose era suficiente para condenar qualquer pessoa. Após 25 dias internado, Harry acaba falecendo no dia 15 de setembro de 1945. Por consequências da exposição radioativa.
Após o terrível incidente, o núcleo de plutônio precisou passar por meses de averiguações, uma espécie de controle de qualidade, onde os físicos analisaram se o núcleo teria sofrido alguma alteração brusca. Eles concluíram que não, e o artefato, após 9 meses, já estava liberado para outros físicos continuarem realizando pesquisas. Passado esse período, o físico Louis Lotin, que era mais um veterano da física nuclear e que, assim como Harry, também havia participado do projeto Manhattan, realizaria testes com aquele núcleo de plutônio. Seria de se esperar que Louis, por ser tão experiente e familiarizado com o incidente do seu colega anterior, ficasse receoso em realizar experimentos com aquele núcleo, mas isso não o intimidou nem um pouco. No dia 21 de maio de 1945, Louis realizaria mais um teste para levar o núcleo ao estado crítico, teste esse, aliás, que ele já havia realizado diversas outras vezes. Diferente dos blocos de tungstênio, dessa vez foi utilizado como refletor de nêutrons 2 metades de uma esfera de berílio, com uma cavidade no centro. A ideia era cobrir o núcleo radioativo com essa esfera, mas lógico, para as coisas não saírem do controle, o núcleo não deveria ser totalmente coberto. Para isso, Louis segurava 2 chaves de fenda entre as 2 metades da esfera de berílio, assim evitando que o núcleo ficasse totalmente coberto. Bom, não precisamos nem dizer que, para um teste tão perigoso, usar um mecanismo de controle tão simples como 2 chaves de fenda não é uma coisa muito confiável e, novamente, o pior acontece. Por um descuido, Louis deixa a chave de fenda escorregar e o núcleo fica totalmente coberto. Mais uma vez, o núcleo da terceira bomba nuclear americana entra em estado crítico, liberando seu mortal flash de luz azul. Louis acaba recebendo uma dose aproximada de 21.000 Rain de radiação e após apenas 9 dias ele morre em 30 de maio de 1946, aos 35 anos. Após a morte dos 2 físicos, várias diretrizes de segurança foram instauradas na realização de testes nucleares, como por exemplo, serem feitos remotamente, com os operadores a pelo menos a algumas centenas de metros de distância. O destino final do núcleo até hoje também não ficou muito claro. Existem relatos que, após os acidentes, ele teria sido detonado posteriormente em testes nucleares. Existem também histórias de que ele teria sido derretido e reutilizado em vários outros núcleos. Talvez pedaços dele ainda existam em bases militares americanas, vai saber. Inicialmente batizado de Rufus por conta dos trágicos acidentes, o núcleo de plutônio foi apelidado de o núcleo do demônio, que, parafraseando um jornalista do portal Science Alert, no fim das contas, de demoníaco ele não tinha nada. Se existe uma presença maligna nessa história toda, não é o núcleo, e sim o fato de o ser humano ter se esforçado tanto para fazerem armas tão terríveis. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não esquece de deixar o teu like aí embaixo, se inscrever no canal e também deixar um comentário, beleza? Até mais!